Eu juro bravura. Meu coração só tem virtudes. Minha espada protege o oprimido. Meu poder apoia os fracos. Minha palavra só diz a verdade. Minha cura é a verdade. Bem-vindo ao meu canal! O que eu tinha falado mesmo? O tema de hoje é sobre a história da Falkesgate. Bom, eu vou realizar vários vídeos a respeito, ok? Vamos ter vídeos sobre a história real da Falkesgate, que é o caso deste vídeo, e terão vídeos a respeito da história, a respeito do mundo LARP, né? O mundo mitológico da Falkesgate, por assim dizer, tá bom? Seguinte, o tema de hoje então é a origem do grupo Falkesgate. E vou contar algumas curiosidades que talvez você não saiba. Bom, a Falkesgate já completa 14 anos, mas você sabia que a história começa há 20 anos, exatamente no ano de 2000? Sim, as raízes da Falks é muito mais antiga do que você imagina. Na minha época de pré-adolescente, eu era baixinho, gordinho. Tá, não mudou muito, né? Mas eu também usava franjinha e era ranhento. Bons tempos, só que não. Nessa época eu comecei a praticar Kung Fu. Uma prática que foi essencial para a criação da Falkesgate no futuro. E no Kung Fu eu tive treinamento de várias armas, entre elas o uso do porrete. No entanto, o porrete que a gente utilizava para bater um no outro era apenas jornal enrolado com fita. Aquilo ardia, mas enfim. No entanto, existia um campeonato desses porretes. E eu treinei bastante, tudo, fui no campeonato pela primeira vez. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com isto. Flutuadores de piscina, vulgo espaguete, macarrão, como você queira chamar. E lá no campeonato, eles usavam mole assim, né? E no campeonato eu ouvi falar que haviam pessoas que colocavam canos de PVC, né? E colocavam fitas para usar como porrete, né? E isso me deu várias ideias de fazer espadas, né? Ou porretes mais elaborados. Nesse campeonato aí eu trago até boas lembranças, como por exemplo essa medalhinha aqui de segundo lugar. Eu fui incrível em segundo lugar. Vou te contar até do pódio. O cara que ficou em primeiro lugar tava lá, tipo, E eu, que tava em segundo lugar, tava, E só tinha eu em segundo lugar e terceiro não tinha ninguém, porque era só 2 pessoas. Enfim, saindo do Kung Fu, eu tive várias ideias malucas de como aprofundar essa ideia de fazer flutuadores pra luta. E tive umas ideias muito boas, como por exemplo, usar bambu, usar cabos de vassoura e a coisa mais genial do mundo, eu usei espetos de churrasco. Sorte que eu não matei ninguém. Não façam isso, não use espeto de churrasco, não funciona, ok? Foi uma burrice tremenda minha. Mas os anos se passaram e eu não tinha amiguinhos, né? Ou os poucos amiguinhos que eu tinha eram muito pau no e não queriam lutar comigo. Apenas em 2004 a minha vida mudou drasticamente, porque eu troquei de colégio e isso fez muita diferença. Eu juntei os amigos novos, tanto do escoteiro quanto do colégio, e a gente resolveu se bater, né, com os espaguetes, né, os flutuadores. Bom, obviamente não deu certo e foi a primeira vez que eu torci o pé lutando Swordplay. Bom, quem me conhece sabe aí que eu tenho uma linda história de torcer o pé. Bom, uma curiosidade, neste mesmo ano eu participei do encontro escoteiro em Limeira, lá no Horto Florestal. E neste evento eu sugeri de fazer duelos de sabres de luz usando a espuma. Aí fica a dúvida, será que esse foi a primeira luta de Swordplay em Limeira?
E ainda em 2004 eu fui para o meu primeiro evento de anime, o famoso Encoxa Friends, o Anime Friends de 2004. Neste evento foi a primeira vez que eu vi arenas de swordplay, digamos assim. Na época, quem organizava esses arenas era o grupo Grau SP. Ainda não existia a Batalha Campal, embora ela tenha surgido nesse ano, meses após esse evento. Nesse evento eu pude lutar pela primeira vez com uma espada de PI. Eu me apaixonei pelo duelo de espadas de espuma e fui procurar, saber mais informações. A respeito, descobri que o valor das espadas era muito alto e descobri que começou a ter esse costume, de ter arenas de swordplay nos eventos. Então eu e meus amigos decidimos treinar, por conta própria para participar de torneios nos eventos, e se divertir. 2004 praticamente foi uma época de crescimento muito grande do eventos e animes em geral. Então começou a ter arena de todo quanto é lugar. A Batalha Campal mesmo começou a ganhar o destaque. E se você procurar saber, vai perceber que a Batalha Campal ficou muito famosa nessa fase, de 2004 a 2006. E finalmente vamos chegar na data de nascimento da Falcons Gate, 26 de janeiro de 2006. Estava ocorrendo o Anime Dreams e nesse evento, pela primeira vez, a gente conseguiu ganhar o torneio. E nesse evento, os organizadores da Batalha Campal nos convidaram a participar dos eventos no parque. E assim eu fui descobrir que as pessoas se batiam nos parques públicos, Até então eu pensava que era só em evento. Nesse dia então a gente estava com o nome de clã Super Marrecos. Então, nome incrível, eu sei. Então os organizadores e participantes antigos aí da Batalha Campal nos convidaram a participar dos eventos deles, que eram os encontros no Parque Vila Lobos, de vez em quando em Campinas ou em outros espaços, mas geralmente no Parque Vila Lobos. Então convoquei o pessoal lá que tinha participado das lutas em 2004, lembra quando eu torci o pé? Falei, pessoal, vamos se reunir pra gente treinar, pra gente dar uma porrada na galera lá em São Paulo no Parque Vila Lobos. Então, era a época do Orkut, MSN, então eu comecei a adicionar todos os organizadores, pessoas que participavam da Batalha Campal, comecei a tirar bastantes dúvidas e ver como que funcionava a coisa. Foi então que eu descobri que a maior parte dos clãs eram grupos pequenos, variavam aí de 4 a 6, 7 pessoas no máximo, enquanto eu, com o meu grupo de Super Marrecos, a gente tinha conseguido passar de 10, tinha 12, 15, eu não me lembro o número exato. Só sei que existiam 9 pessoas em Piracicaba. E o restante? O restante eram pessoas de outras cidades, eram amigos em comum que participavam dos campeonatos nos eventos com a gente. Para vocês terem ideia, existiam pessoas de Campinas, São Paulo, São Bernardo e já tinha gente do Paraná, sim, só que era do Maringá e não de Londrina. Bom, já que o nosso suposto clã era muito grande, perto dos outros clãs, os organizadores então sugeriram que a gente criasse um novo reino. Como assim reino? Na Batalha Campal existiam 2 reinos que estavam batalhando e os clãs eram filiados a ela. Então a Falcons Gate na verdade foi criada para ser o 3º reino. Os organizadores da Batalha Campal disseram que a gente precisava de um rei, ou um adulto, alguém acima de 30 anos para ser o representante. E incrível que pareça, a gente não encontrou ninguém adequado, a gente colocou um cara de 28 anos para ser o nosso rei. Bom, o nosso rei virou o nosso 10º membro, A gente era, pelo menos em Piracicaba a gente tinha 9, então ficou 10 contando com ele. Para fundar o reino, a gente precisou decidir algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente decidiu a cor, Porque acho que era mais fácil do que o nome e o tema. A gente fez uma votação, 5 azuis, 4 pretos, e só eu votei no verde. Aceitei a ideia da maioria e fizemos um grupo então com a primeira cor azul e a segunda cor preta. Olhando para outros clãs, percebemos que o tema mais comum era templários, ingleses, franceses, escoceses. Então acabamos escolhendo o tema alemão, para ser um pouco diferente dos outros clãs. Já que a cor era azul e preto, a gente procurou buscar alguma coisa que representasse o azul. E a gente pensou num pássaro.
E rapidamente todo mundo concordou que falcão é um pássaro legal, então a gente escolheu o falcão como símbolo. Era um reino alemão azul, o símbolo de um falcão. O que mais faltava? Obviamente o nome. Um dos meus amigos então ficou procurando palavras em alemão que desse significado legal para o nosso grupo, que era o grupo do falcão. Então, primeira coisa, colocamos Falks, que é falcão em alemão, e a gente colocou várias palavras juntas. Uma delas se eu não me engano, se pronuncia Geist, que na verdade escreve Geist. Então esse ficou o nome, né? Escreveria Falks Geist. No entanto, as pessoas tinham dificuldade de falar esse nome. Então toda vez que a gente estava reunido com o grupo ou com outras pessoas, a gente tentava falar e todo mundo se embananava. Tanto que eu estou embananando agora, inclusive, né? Então todo mundo começou a falar Falksgate. E o nome pegou, ficou Falksgate mesmo. Inicialmente, então, Falksgate era o terceiro reino da Batalha Campal. Inclusive, quando a gente foi na nossa primeira batalha no Parque Vila Lobos, ainda em 2006, a gente praticamente criamos um lado para enfrentar os outros dois times. A gente apanhou feio. É a vida. A Batalha Campal, em 2006, basicamente tinha dois tipos de pessoas. Os veteranos do grau SP, que tinham um figurino muito bom, e o pessoal que era mais ficcionado, que era aqueles adolescentes que juntavam dinheiro para investir em um figurino, tentando chegar ao nível do galera do grau SP. É como se fosse os cosplays veteranos e os cosplays novatos, mais ou menos. Aí, no caso, a Falksgate entrou como um terceiro grupo de pessoas, que eram aquelas pessoas que não tinham tanto dinheiro para investir, ou não conseguiam, ou não tinham como principal objetivo, né, gastar um figurino muito tão adequado e um equipamento caro. Então o que aconteceu? A gente foi o primeiro grupo aí em peso, né, no caso a gente se chamava clã, em peso uma batalha, e a gente foi o primeiro grupo a criar uniformes padrões, vários uniformes inclusive. A gente usou Oxford, a gente fez os coletinhos azuis na época, e a gente foi o primeiro grupo também a confeccionar as próprias armas e grupo. Obviamente as nossas armas eram muito piores do que as armas dos veteranos, né? Nossas armas eram de espumas fofas, enquanto a deles eram de PI, não tinha nem como comparar. Por questões de curiosidade, a primeira batalha da Falksgate, então, foram com 16 pessoas, sendo apenas 8 de Piracicaba e 8 pessoas de cidades, né, como eu disse, São Bernardo, São Paulo e Campinas, né, formando um grupo de 16. Então vale lembrar que a Falksgate desde sempre tiveram pessoas de outras cidades. Não é uma coisa nova. Era engraçado que vários anos depois eu fui criticado. Nossa, mas por que você mantém grupos em outras cidades? Você quer controlar o Brasil? Já me perguntaram isso aí. E na verdade a Falksgate sempre teve em várias cidades diferentes. Foi o ano que a gente conheceu o G, que na época a gente nem imaginava que um dia ia entrar para Falksgate. Foi o ano que decidiu que várias pessoas, fundadores do grupo, iam sair. Sim, dos 10 piracicabanos do início da Falksgate, apenas 6 viraram cavaleiro. Bom pessoal, acho que eu vou deixar o vídeo por aí, eu acho que o vídeo já está muito comprido. Continuação da história do grupo vai ser postado em outros vídeos. E também, como eu disse, a história do LARP. Espero aí que vocês tenham gostado, tirado algumas dúvidas. E se vocês quiserem um vídeo mais completo, com mais detalhes, é só pedir nos comentários. Beijão aí pra vocês. E boa quarentena. Não vejo a hora de sair dessa droga, né?